Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, perguntando-se quando chegará o seu último dia? Já se questionou se Deus escreveu a data exata da sua morte antes mesmo de você nascer? Ou se cada decisão que você toma pode prolongar ou encurtar a sua vida? Você está prestes a descobrir uma das revelações mais surpreendentes e consoladoras que Santa Faustina Kowalska recebeu diretamente de Jesus sobre o mistério da morte e a soberania divina. Através de seus diálogos íntimos com Cristo, a secretária da Divina Misericórdia aprendeu verdades que a Igreja inteira precisa ouvir com urgência. Verdades capazes de mudar completamente sua perspectiva sobre a vida, a morte e o papel que você desempenha no próprio destino. A resposta para essas perguntas não é simples, nem um sim ou não. É infinitamente mais profunda, mais misericordiosa e mais respeitosa com a sua liberdade do que você jamais imaginou. Descobrirá que Deus não é um ditador celestial, que programa a sua morte como se você fosse uma máquina, mas também não é um espectador passivo, que apenas observa enquanto o destino se desenrola sem sua intervenção. A verdade que Santa Faustina viu é mais bela e mais complexa do que qualquer um desses extremos. Você está preparado para adentrar um dos mistérios mais profundos da existência humana? Para compreender como a providência divina e o livre-arbítrio trabalham juntos no momento mais importante da vida? Se você ama conteúdos espirituais profundos, que desafiam suas suposições e o aproximam da verdade de Deus, então inscreva-se agora neste canal. Ative o sino de notificações para não perder revelações que podem mudar sua maneira de viver cada dia. A sua compreensão da vida e da morte está prestes a ser transformada para sempre. Comecemos esta jornada sagrada rumo a um dos ensinamentos mais consoladores que o céu já compartilhou com a humanidade. A maioria das pessoas vive com uma de duas crenças extremas sobre a morte. Alguns acreditam que Deus predetermina absolutamente tudo, que o dia, a hora e o modo da sua morte foram decididos antes mesmo da fundação do mundo, e que nada pode ser feito para mudá-los. Outros acreditam que tudo é puro acaso, que a morte é apenas o resultado de circunstâncias aleatórias, acidentes, doenças ou decisões humanas, sem qualquer intervenção divina. Mas, e se eu te dissesse que Santa Faustina descobriu que ambas as visões estão erradas? Em uma de suas conversas mais profundas com Jesus, registrada em seu diário, ela perguntou diretamente: Senhor, quando morrerei? Já está decidido? A resposta de Jesus foi tão surpreendente que a deixou em silêncio contemplativo por dias. Ele revelou que existe algo que chamou de o conhecimento perfeito de Deus. Um conhecimento que vê todos os caminhos possíveis da sua vida simultaneamente. Deus vê cada decisão que você pode tomar e como cada uma delas afetará a duração e a qualidade da sua vida. Ele conhece o momento em que você morreria se escolhesse o caminho da virtude, e também o momento em que morreria se escolhesse o caminho do vício. Sabe o que aconteceria se você cuidasse da sua saúde e o que aconteceria se a negligenciasse. Sabe o resultado se você orar fervorosamente por proteção e o resultado se viver distraído e sem fé. Tudo isso existe simultaneamente na mente infinita de Deus. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Jesus disse a Santa Faustina que ele permite que o seu livre-arbítrio interaja com a sua providência, determinando não apenas como você vive, mas também quando e como você morre. Deus não o programa como uma máquina. Ele o convida a cocriar o próprio destino dentro do quadro da sua vontade amorosa. Consegue compreender a profundidade disso? Significa que suas orações por proteção não são inúteis, que suas decisões sobre como cuidar do corpo têm consequências reais, que o seu estilo de vida pode literalmente prolongar ou encurtar seu tempo na Terra. Mas também significa que Deus, em sua sabedoria perfeita, conhece exatamente quando sua alma estará pronta para encontrá-lo e orquestra as circunstâncias da sua vida para maximizar suas oportunidades de salvação. Santa Faustina escreveu que Jesus lhe mostrou uma visão com 3 pessoas diferentes, cada uma experimentando um tipo distinto de morte,
para ilustrar essa verdade complexa. A primeira pessoa que Santa Faustina viu era um homem santo, alguém que viveu em oração constante e em virtude heróica. A sua morte chegou no momento exato que Deus havia previsto desde toda a eternidade, porque esse homem cooperou perfeitamente com a graça divina durante toda a sua vida. Ele viveu em harmonia com o plano de Deus, e por isso morreu no tempo perfeito, aquele em que sua alma estava completamente preparada para o encontro com o Criador. A segunda pessoa era alguém que viveu de forma descuidada, ignorando advertências de saúde, tomando riscos desnecessários, recusando as inspirações do Espírito Santo que tentavam protegê-lo. A sua morte chegou prematuramente, não porque Deus assim o quisesse originalmente, mas porque suas próprias decisões fecharam as portas que o Senhor havia aberto para prolongar sua vida e lhe dar mais oportunidades de conversão. A terceira pessoa parecia, segundo os olhos humanos, destinada a um fim trágico. De acordo com todas as leis naturais, deveria ter morrido jovem em um acidente grave. Mas as orações dela, as orações da sua família e os sacrifícios oferecidos por sua alma moveram a mão da providência. Deus interveio milagrosamente, estendendo sua vida por décadas além do que parecia possível. Consegue perceber o padrão que emerge dessas três histórias? Deus tem um plano perfeito para cada vida, mas esse plano é dinâmico, não estático. Ele responde às suas decisões, às suas orações, à sua cooperação, ou resistência, à graça. É como um pai sábio, que conhece o melhor caminho para o seu filho, mas respeita a liberdade do filho de escolher, enquanto trabalha constantemente para guiá-lo de volta ao caminho ideal, não importa quantas vezes ele se desvie. Santa Faustina aprendeu que Deus sempre busca o momento da sua morte que maximize as suas chances de salvação eterna. Se ele sabe que deixá-lo viver mais tempo acabaria resultando na sua condenação, porque cairia em pecados graves e não se arrependeria, então, por misericórdia, pode permitir que sua morte venha antes. Mas se ele vê que você precisa de mais tempo para se arrepender, para se reconciliar, para amadurecer espiritualmente, ele pode estender a sua vida além do que as circunstâncias naturais sugeririam. Tudo isso porque o objetivo de Deus não é simplesmente que você viva o maior número possível de anos, mas que alcance a vida eterna. Pense profundamente sobre isso. Cada dia que você vive é um presente que Deus lhe concede com um propósito específico. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de crescer em santidade, de reparar relacionamentos rompidos, de aproximar-se dele. Quando você desperdiça esses dias em pecado, frivolidade ou indiferença espiritual, não está apenas perdendo tempo, está potencialmente encurtando o período de graça que Deus planejou para você. Mas quando você vive cada dia com intenção espiritual, quando ora, ama, se arrepende e cresce, está cooperando com o plano perfeito que Deus tem para a sua vida e para a sua morte. A pergunta então não é simplesmente, quando vou morrer? A pergunta correta é, estou vivendo de tal forma que, quando a morte chegar, esteja preparado para me encontrar com Deus? Santa Faustina revelou que Jesus lhe mostrou algo que a fez chorar profundamente. Ela viu almas que morreram muito antes do que Deus havia planejado originalmente, não por acidente ou azar, mas porque suas próprias decisões pecaminosas as afastaram da proteção divina. Mas também viu algo que oferece uma esperança imensa sobre o poder da oração, e como a oração pode literalmente mudar o momento da morte de uma pessoa. Santa Faustina registrou em seu diário uma revelação que deve mudar radicalmente a maneira como você ora por si mesmo e pelos seus entes queridos. Jesus mostrou a Santa Faustina que as orações sinceras, especialmente quando combinadas com sacrifício e confiança total na divina misericórdia, possuem o poder literal de estender a vida de uma pessoa além do ponto em que naturalmente teria terminado. Ela viu casos concretos de pessoas que, segundo o curso natural dos acontecimentos, deveriam ter morrido em acidentes, doenças terminais ou situações perigosas. Mas as orações fervorosas de mães por seus filhos, de esposos por suas esposas
e até de comunidades inteiras por seus membros, criavam o que ela descreveu como escudos de graça que desviavam a morte. Não se trata de superstição ou pensamento mágico. É o poder real da intercessão movendo o coração misericordioso de Deus que intervém no curso natural dos acontecimentos. Santa Faustina viu uma mãe que rezava o rosário diariamente durante anos por seu filho, que vivia em perigo constante e afastado de Deus. Esse filho enfrentou inúmeras situações em que deveria ter morrido. Um grave acidente de carro, uma briga violenta, uma overdose. Mas inexplicavelmente sobreviveu todas as vezes. Jesus revelou a Santa Faustina que as orações dessa mãe haviam criado uma proteção sobrenatural ao redor de seu filho. Deus estava prolongando sua vida, concedendo-lhe oportunidade após oportunidade para se converter. E, finalmente, depois de anos de resistência, aquele filho experimentou uma conversão profunda. Tudo porque sua mãe nunca parou de rezar, e Deus nunca parou de responder com misericórdia. Compreende o poder que você tem em suas mãos? As suas orações pelos seus entes queridos não são palavras lançadas ao vazio. São petições que Deus escuta com atenção paternal, e às quais Ele responde de acordo com a sua sabedoria perfeita. Se você tem um familiar vivendo perigosamente, afastado de Deus e em constante risco, não subestime o poder da sua intercessão persistente. As suas orações podem ser exatamente o que mantém essa pessoa viva, dando-lhe tempo para que a graça penetre finalmente no seu coração endurecido. Mas Santa Faustina também aprendeu algo que deve levá-lo a refletir profundamente sobre a sua própria vida. Jesus revelou que Deus envia sinais, advertências e toques de graça a cada pessoa antes que sua morte se aproxime. Esses sinais nem sempre são dramáticos ou sobrenaturais. Muitas vezes são sutis, mas inequívocos para quem tem olhos espirituais para ver. Podem vir na forma de uma doença repentina, que o faz pensar sobre a própria mortalidade, um acidente quase fatal, que o deixa abalado e grato por estar vivo, ou a morte de alguém próximo, de idade semelhante à sua, que o faz refletir sobre o quão efêmera é a existência humana. Esses são os toques de misericórdia de Deus, despertando a alma da ilusão de imortalidade em que tantos vivem. São convites divinos para colocar a casa espiritual em ordem, reconciliar-se com Deus e com os outros, e viver com mais intenção e santidade. Santa Faustina viu em suas visões muitas pessoas que receberam advertências claras de que a morte se aproximava, mas as ignoraram completamente. Continuaram vivendo como se fossem imortais, adiavam a conversão, diziam a si mesmas: amanhã me arrependo, amanhã mudo, amanhã me confesso. Então a morte chegou sem aviso, roubando-lhes o amanhã que acreditavam ter garantido. Isso não significa que Deus os puniu. Significa que eles haviam desperdiçado as oportunidades que a misericórdia divina lhes ofereceu. O tempo de graça que Deus lhes estendera havia sido jogado fora, e finalmente chegou o momento em que, por justiça e sabedoria divina, tiveram de enfrentar o juízo particular. A lição é clara e urgente. Quando Deus toca o seu coração com uma inspiração para mudar, arrepender-se, reconciliar-se, não adie. Essa inspiração pode ser a última advertência misericordiosa antes do fim. Santa Faustina contou o caso de um homem que sentiu um impulso forte para se confessar numa manhã de sábado, mas decidiu adiar porque tinha planos com os amigos. Faço isso na próxima semana, pensou. Naquela mesma noite, sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu antes que a ambulância chegasse. Jesus revelou à santa que aquele chamado à confissão havia sido uma advertência direta, uma última oportunidade de misericórdia antes da morte. Ao recusá-la, ele perdeu não apenas a chance de morrer em estado de graça, mas também rejeitou um dom específico que Deus lhe oferecera em sua infinita bondade. Este relato não é para causar medo, é para acordar o coração. Cada dia é um dom precioso, e ninguém sabe quantos ainda restam. Mas aqui está a boa notícia que Santa Faustina quer que compreenda. Se você responde às inspirações de Deus, se leva a sério os avisos que Ele envia, se vive em estado de graça habitual,
Então não importa quando a morte chegar, você estará pronto. Seu encontro com Deus será um momento de alegria, não de terror. Santa Faustina também recebeu uma revelação extraordinária sobre o que chamou de a morte do justo e a morte do impenitente. Ela viu que, quando uma pessoa vive em amizade constante com Deus, sua morte, não importa quão dolorosa ou trágica pareça exteriormente, é sempre envolta por uma paz sobrenatural. Pode morrer em um acidente, em uma cama de hospital ou sozinha. Mas o que acontece espiritualmente é um mistério de luz. Os anjos estão presentes, a Virgem Maria frequentemente aparece para consolar, e o próprio Jesus acolhe a alma com amor infinito. Em contraste, ela viu os que morrem em pecado mortal sem arrependimento. Essas almas experimentam, no último instante, uma terrível clareza sobre o que perderam. Veem diante de si a realidade de Deus que rejeitaram, compreendem o peso das próprias decisões e sentem o vazio da separação eterna que escolheram. E mesmo nesse momento final, Jesus ainda oferece misericórdia, se ao menos a alma se voltar para ele com arrependimento sincero. Mas muitos permanecem obstinados no orgulho até o fim. A diferença entre essas duas mortes não é arbitrária, nem imposta por Deus. É escolhida pela própria alma, de acordo com a forma como viveu e respondeu à graça. Deus deseja desesperadamente que todas as almas experimentem a morte do justo. Por isso, ele envia advertências, sinais e toques de graça, mas respeita a liberdade humana. Não força ninguém ao arrependimento. Então, como devemos viver à luz dessas revelações? Primeiro, levando a sério cada inspiração divina para mudar, arrepender-se ou crescer espiritualmente. Não espere por outro dia. Segundo, ore diariamente por uma morte santa. Peça a Deus que o prepare, que o mantenha em estado de graça e que o receba em paz quando chegar o momento. Terceiro, confesse-se regularmente. Não permita que o pecado mortal se acumule na alma. Quarto, reze pelos seus entes queridos, especialmente por aqueles que vivem afastados de Deus. Suas orações podem literalmente prolongar suas vidas e conceder-lhes mais oportunidades de conversão. Quinto, esteja atento às 3 advertências misericordiosas que Deus envia antes da morte, sinais revelados por Jesus a Santa Faustina e registrados em seu diário. Essas 3 advertências são como batidas suaves na porta da alma, mensagens pessoais do céu dizendo: prepare-se porque o tempo está se aproximando. Santa Faustina escreveu que nem todos recebem as 3 da mesma maneira, porque Deus se comunica com cada alma de forma única. Mas o padrão é reconhecível para quem tem olhos espirituais atentos. A primeira advertência é o que ela chamou de toque da mortalidade. É um momento, às vezes breve, mas inesquecível, em que a pessoa se torna intensamente consciente da própria fragilidade e finitude. Pode ser um susto de saúde, um mal-estar repentino, uma doença inesperada, ou a morte de alguém da mesma idade que desperta uma reflexão profunda. E se fosse eu? Esse toque é Deus despertando a alma, não para assustá-la, mas para trazê-la de volta à realidade espiritual. É um chamado à conversão, à confissão, à reconciliação. Os sábios o acolhem com gratidão e respondem com mudanças concretas. Os tolos o ignoram e voltam rapidamente à superficialidade da vida cotidiana. A segunda advertência é a intensificação das inspirações divinas. De repente, a pessoa começa a sentir impulsos mais fortes e frequentes do Espírito Santo, convidando-a a ações específicas: ir à confissão, reconciliar-se com alguém, perdoar uma ofensa antiga, mudar um hábito destrutivo ou aprofundar a vida de oração. Essas inspirações vêm acompanhadas de uma urgência incomum. Não são os sussurros suaves e habituais da graça, mas chamados insistentes, quase como se Deus dissesse: não temos tanto tempo quanto você imagina. Faça isso agora. Santa Faustina viu muitas almas que receberam essa segunda advertência, mas a confundiram com ansiedade natural ou emoção passageira. Racionalizaram dizendo:
Vou me confessar no próximo mês. Falarei com essa pessoa quando for o momento certo. Vou mudar esse hábito algum dia. Mas o Espírito Santo não dá urgência sem motivo. Quando você sente essa pressão interior para agir espiritualmente, é sabedoria obedecer imediatamente. A terceira advertência é o que ela chamou de desejo crescente pela eternidade. A alma começa a sentir, às vezes sem motivo aparente, que este mundo já não é o seu lar. Uma nostalgia inexplicável por algo além desperta no coração. Coisas que antes davam prazer agora parecem vazias. Os prazeres do mundo perdem o brilho. Nasce um anseio profundo por algo eterno, definitivo, perfeito. Santa Faustina explicou que esse desejo não é tristeza nem desilusão, mas o espírito começando a se orientar para o verdadeiro lar, preparando-se inconscientemente para a jornada que está por vir. Quando essas três advertências se unem na vida de alguém, é altamente provável que Deus esteja preparando essa alma para sua passagem deste mundo para o próximo. Mas, e este é o ponto crucial, essas advertências não são sentenças de morte inevitáveis, são oportunidades de graça. Se você responde a elas corretamente, com conversão, arrependimento e preparação espiritual, então, quando a morte chegar, será uma transição abençoada, não uma tragédia. E em alguns casos, se Deus vê que você respondeu com sinceridade e ainda precisa de mais tempo para cumprir sua missão ou ajudar outros a se salvarem, Ele pode até prolongar sua vida além do ponto em que essas advertências apareceram. Porque lembre-se, Deus não está preso a um calendário rígido. Ele responde dinamicamente às suas decisões, orações e à sua fidelidade. Santa Faustina também recebeu revelações extraordinárias sobre o que acontece nos primeiros instantes após a morte, o que ela chamou de juízo particular, e descreveu em detalhes o que a alma experimenta nesse momento. Ela escreveu que no exato instante em que a alma se separa do corpo, não há desorientação nem inconsciência. A pessoa desperta em plena lucidez espiritual, com uma clareza absoluta, como jamais teve na vida terrena. Imediatamente, encontra-se diante de Jesus, o juiz justo e misericordioso. Toda a vida passa diante da alma em um único instante, não como um filme que se assiste, mas como uma experiência vivida de novo, com compreensão total. A pessoa vê cada ação que realizou, mas agora compreende também todas as consequências dessas ações. O bem que causou, o amor que transmitiu e também o mal que fez e o sofrimento que provocou. O mais impressionante, segundo Santa Faustina, é que a alma também vê todas as oportunidades de graça que rejeitou. Os chamados ignorados, as advertências desprezadas, as pessoas que Deus colocou em seu caminho para ajudá-la e que ela afastou. Cada graça desperdiçada torna-se dolorosamente clara. Mas, ao mesmo tempo, Jesus mostra também toda a misericórdia concedida. Cada arrependimento sincero, cada esforço genuíno de mudança, cada ato de amor, mesmo imperfeito. Ele revela até os bons desejos não realizados, as intenções puras que nunca se concretizaram. E se a alma viveu buscando sinceramente permanecer na amizade de Deus, esse julgamento, embora intenso, não é aterrorizante. É libertador. É a verdade plena revelada em amor. Santa Faustina escreveu que a diferença entre a salvação e a condenação não está em ser perfeito, mas em permanecer na amizade com Deus até o fim. As almas que se salvam não são necessariamente aquelas que nunca pecaram, mas as que, mesmo caindo, se levantaram e buscaram o perdão. As almas que se perdem não são apenas as que cometeram grandes pecados, mas as que, até o último instante, rejeitaram o arrependimento e fecharam o coração à misericórdia divina. Então, como devemos viver diante dessas verdades? Primeiro, examine sua vida regularmente. Não espere pela morte para compreender o seu estado espiritual. Cultive essa clareza agora, por meio do exame de consciência diário e da confissão frequente. Segundo, responda imediatamente às inspirações do Espírito Santo. Quando sentir o impulso de se reconciliar, de mudar, de confessar-se, faça isso sem demora.
Terceiro, preste atenção às advertências de Deus. Quando experimentar o toque da mortalidade, quando perceber as inspirações se intensificando, quando sentir crescer em você o desejo da eternidade, não ignore. Quarto, viva cada dia como se fosse o último, mas planeje como se ainda tivesse muitos anos pela frente. Essa atitude cria o equilíbrio perfeito entre urgência e serenidade. Quinto, cultive amizade com Jesus agora. O juízo particular não será assustador se você reconhecer o juiz como o seu melhor amigo, aquele que o amou e o buscou durante toda a vida. Santa Faustina registrou palavras de Jesus que deveriam estar gravadas no coração de todo cristão. Minha filha, se as almas conhecessem a minha misericórdia infinita no momento da morte, nenhuma se perderia, pois até o último segundo ofereço a oportunidade de arrependimento. Mas muitas a rejeitam, por orgulho, por vergonha ou por obstinação. Isso significa que, literalmente, até o último suspiro, Deus oferece salvação. A porta da misericórdia permanece aberta até o coração parar de bater. Mas isso também significa que ninguém deve abusar dessa misericórdia dizendo: vou me arrepender no leito de morte. Porque talvez não haja um leito de morte. Talvez a morte venha de modo súbito, sem tempo para palavras ou pensamentos. E mesmo que haja tempo físico, um coração endurecido pela vida inteira de recusa pode já não conseguir se arrepender sinceramente. Por isso, o tempo de preparar-se é agora, enquanto há consciência, saúde e liberdade. Santa Faustina também revelou algo consolador sobre o poder da oração no momento da morte. Ela viu que, quando uma família reza fervorosamente ao redor do leito de um moribundo, essas orações têm um poder extraordinário para ajudá-lo a reconciliar-se com Deus. Mesmo que a pessoa pareça inconsciente, a alma escuta essas preces, e Deus as usa como pontes de graça, oferecendo uma última oportunidade de arrependimento. É por isso que a Igreja recomenda rezar a coroninha da Divina Misericórdia pelos moribundos. E é por isso que estar espiritualmente presente nesse momento é tão vital. As orações podem literalmente ser a diferença entre a salvação e a perdição. Mas há ainda uma revelação final, uma resposta direta à pergunta com que tudo começou. Deus escolhe o dia em que vamos morrer? Santa Faustina descreveu um dos diálogos mais íntimos que teve com Jesus sobre esse mistério. Ela perguntou: Senhor, o dia da nossa morte está realmente decidido desde o início? E Jesus respondeu com palavras que a deixaram maravilhada: Minha filha, eu conheço, desde toda a eternidade, o momento perfeito em que cada alma alcançará sua maior oportunidade de salvação. Vejo todos os caminhos possíveis de cada vida e sei exatamente quando o coração humano estará mais disposto a acolher a minha graça. Para alguns, esse momento chega cedo, antes que as feridas do mundo endureçam o coração. Para outros, chega depois de décadas de provações, quando finalmente compreendem o valor da misericórdia. Eu organizo as circunstâncias da vida de cada pessoa para maximizar suas chances de dizer sim ao meu amor no instante decisivo. Compreende o que isso significa? Deus não marca uma data aleatória num calendário celestial. Ele identifica o momento ideal, aquele em que a soma de toda a sua vida, suas escolhas, sofrimentos, vitórias e quedas, cria a melhor oportunidade possível para que a sua alma o escolha eternamente. É infinitamente mais pessoal e amoroso do que uma simples data predeterminada. Santa Faustina viu exemplos concretos dessa sabedoria divina em ação. Ela presenciou a história de um jovem que morreu aos 23 anos em um acidente de carro. Aos olhos humanos, parecia uma tragédia, uma vida interrompida cedo demais. Mas Jesus lhe mostrou o quadro completo. Aquele jovem havia se confessado profundamente semanas antes, reconciliara-se com a família e começara a rezar pela primeira vez em anos. Seu coração estava mais aberto a Deus do que jamais estivera. E Deus, em sua sabedoria perfeita, viu que se ele continuasse vivendo, as futuras tentações e pressões do mundo poderiam desviá-lo novamente.
Então, por amor, não por castigo, levou-o no momento exato em que sua alma estava pronta. Sua família chorou, sem entender que Deus, na verdade, havia sido misericordioso, preservando a salvação daquele jovem. Faustina também viu o caso oposto, o de um homem que viveu até os 94 anos. Durante a maior parte da vida, fora um pecador endurecido, rejeitando a Deus continuamente. A lógica humana diria que Deus deveria tê-lo levado antes, mas Jesus explicou que o mantivera vivo, porque sabia que, em sua velhice, após a morte da esposa, a solidão e a doença, seu coração se abrandaria. E assim aconteceu. Nos últimos meses, aquele homem buscou um sacerdote, confessou toda a sua vida com lágrimas e morreu em paz. Deus esperou 94 anos por aquele sim. Santa Faustina então ouviu Jesus dizer: Esperei e esperei, e enviei graça após graça. Alguns respondem, outros não. Mas eu nunca desisto até o último instante permitido pela liberdade humana. Contudo, ele também lhe advertiu: nem todos aceitam a minha graça, mesmo quando chega o momento ideal. Há almas que endurecem o coração até o fim. E, quando rejeitam todas as oportunidades, chega o ponto em que a justiça deve prevalecer, não por desejo de condenar, mas porque elas mesmas escolheram me recusar. Assim, Deus busca o momento ótimo para a sua salvação. Mas se você rejeita repetidamente as graças, ignora os sinais e fecha o coração, então a sua morte pode acontecer não no tempo ideal de Deus, mas no tempo que as suas próprias escolhas determinaram. A responsabilidade está em suas mãos. Deus faz a parte dele perfeitamente. A pergunta é: você fará a sua? Santa Faustina relatou uma visão que resume perfeitamente esse equilíbrio entre a providência divina e o livre-arbítrio humano. Ela viu dois irmãos, criados na mesma família, com a mesma fé e as mesmas oportunidades espirituais. O primeiro respondeu às inspirações de Deus, ainda que imperfeitamente. Pecou, mas sempre se levantava, buscava os sacramentos e lutava contra as próprias fraquezas. Morreu aos 78 anos, serenamente, rodeado pela família em estado de graça. O segundo irmão, porém, afastou-se da fé, viveu apenas para os prazeres e rejeitou toda tentativa de conversão. Morreu repentinamente, aos 52 anos, sozinho e sem os sacramentos. Deus havia preparado incontáveis oportunidades para ambos, mas apenas um respondeu. O primeiro morreu no momento em que Deus viu que sua alma havia atingido a maturidade espiritual necessária. O segundo morreu quando ficou claro que nenhum tempo adicional o converteria. Seus muros interiores eram altos demais, sua vontade fechada demais. Percebe? Deus não é um tirano que dita mortes arbitrárias, nem um observador indiferente. Ele é um pai amoroso, que conhece cada filho profundamente e que trabalha em silêncio para maximizar suas oportunidades de salvação, respeitando sempre a liberdade de escolha. E é justamente essa combinação perfeita entre amor e liberdade que define o mistério do momento da morte. Então, qual é a aplicação prática de toda essa teologia divina e consoladora? Primeiro, viva cada dia com a consciência de que ele pode ser o último, mas também com a esperança de que Deus o está preparando pacientemente para o seu encontro final com ele. Não viva com medo paralisante, mas também não viva com presunção descuidada. Segundo, responda a cada inspiração divina como se fosse a última oportunidade que receberá, porque pode ser. Quando o Espírito Santo o impulsionar a confessar-se, faça isso de imediato. Quando o inspirar a reconciliar-se com alguém, não adie. Quando o chamar a abandonar um pecado ou um hábito destrutivo, comece hoje. Terceiro, confie na sabedoria perfeita de Deus quanto ao momento da sua morte. Se morrer jovem, confie que Deus viu que esse era o momento ótimo para a sua alma. Se viver até a idade avançada, reconheça que Deus está sendo paciente, dando-lhe tempo para crescer espiritualmente e ajudar outros a encontrarem o caminho. Quarto, ore todos os dias pela graça de uma morte santa. Peça a Deus que o prepare,
que lhe conceda todas as advertências e sinais necessários, que o mantenha em estado de graça e que, quando chegar o momento, a passagem seja uma transição abençoada para a eternidade. Quinto, viva de tal forma que, se morresse hoje, estaria em paz com Deus e com o próximo. Isso não significa viver ansioso, mas viver com integridade espiritual, sem pendências com o céu, nem rancores com a terra. Mantenha suas contas em dia com Deus. Não permita que o pecado mortal se acumule em sua alma. Reconcilie-se rapidamente quando ofender alguém e perdoe generosamente quando for ofendido. Santa Faustina também revelou algo de beleza indescritível sobre as últimas palavras de Jesus, as almas que morrem em sua amizade. Ela ouviu o próprio Cristo dizer a uma alma que acabava de deixar o corpo: "Muito bem, meu filho fiel. Não foste perfeito, mas foste perseverante. Não foste sem pecado, mas nunca deixaste de voltar a mim. Agora vem e entra na alegria que te preparei desde a fundação do mundo." Essas palavras, dizia Faustina, são o resumo da misericórdia divina. Deus não espera perfeição, ele espera perseverança. Não busca almas sem defeitos, mas almas que, mesmo caindo, continuam escolhendo o amor. Se essa descrição se aplica a você, se, apesar das suas falhas, continua voltando a Deus, continua orando, continua lutando, então saiba que sua morte será uma transição abençoada, não uma tragédia. Santa Faustina viu em suas visões as cenas gloriosas do momento em que uma alma justa atravessa o limiar da morte. Ela descreveu: não há terror, apenas expectativa. Não há desespero, apenas esperança cumprida. Não há escuridão, há uma luz crescente, cada vez mais intensa. Os anjos se aproximam. A Virgem Maria, muitas vezes, aparece sorrindo com ternura, e então Jesus surge com os braços abertos, dizendo as palavras que toda alma fiel anseia ouvir: "Bem-vindo a casa." Nesse instante, todo o sofrimento da vida é compreendido como parte de um plano de amor. Cada dor é reconhecida como uma ferramenta que Deus usou para purificar e preparar a alma. Cada alegria é vista como um prenúncio do êxtase eterno que agora começa, e a alma entende, com clareza total, que cada dia vivido foi um presente divino, cuidadosamente desenhado para conduzi-la a esse encontro perfeito com o amor que a criou. Esse é o destino que Deus deseja para cada um de nós. É o motivo pelo qual ele revela, através de Santa Faustina, o mistério do tempo da morte, não para assustar, mas para chamar à confiança. Então, como você responderá a essas revelações? Continuará vivendo como se fosse imortal, adiando a conversão e ignorando as advertências? Ou começará hoje a viver com a sabedoria de quem sabe que cada dia é um dom precioso, cada inspiração divina é uma oportunidade de graça, cada momento é uma convocação à amizade mais profunda com Deus? A escolha é sua. Deus já fez a parte dele. Enviou Jesus, deu a você o Espírito Santo, ofereceu o perdão, os sacramentos e agora, através das palavras de Santa Faustina, alerta e consola. Agora é sua vez de responder. Se essas verdades tocaram seu coração, haja espiritualmente agora mesmo. Se você tem adiado a confissão, vá esta semana. Se precisa reconciliar-se com alguém, faça isso hoje. Se há um vício ou pecado que o mantém longe de Deus, comece a lutar neste exato momento. Viva cada dia como se o próprio Deus estivesse orquestrando cada detalhe da sua vida para prepará-lo para o encontro final, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Responda a cada inspiração do Espírito Santo com urgência e gratidão. Reconheça cada sinal que Deus envia e não o ignore. Mantenha sua alma em estado de graça constante e quando chegar o momento que Deus, em sua sabedoria infinita, determinou como o melhor para a sua salvação, você estará pronto. Não haverá medo, apenas paz. Não haverá arrependimento por tempo perdido, apenas gratidão por toda a graça recebida. Não haverá terror diante do desconhecido, mas alegria diante do reencontro com aquele que você amou e serviu durante a vida inteira.
E lembre-se sempre da verdade consoladora que Santa Faustina nos deixou. Deus não escolhe arbitrariamente o dia da sua morte. Ele identifica, com amor infinito, o momento em que sua alma terá a melhor chance de escolhê-lo eternamente. E até que esse momento chegue, cada dia é um presente projetado para prepará-lo para a alegria infinita que o aguarda. A pergunta, portanto, nunca foi: quando vou morrer? A pergunta real é: estarei pronto quando esse dia chegar? Agora que você conhece a verdade, agora que compreende como realmente funciona a providência divina, você tem tudo o que precisa para viver preparado e em paz. Não adie. Não ignore os sinais. Não rejeite as inspirações. Viva cada dia como o dom sagrado que é. E quando chegar o seu último dia, ele não será o fim, mas o início da vida verdadeira, aquela para a qual você foi criado desde a eternidade. Deus o ama com amor infinito, conhece-o perfeitamente e está preparando o momento ideal para o seu encontro com ele. A sua parte é simples. Viva de tal modo que, quando esse momento chegar, possa correr para os braços de Cristo com alegria, não com medo. Comece hoje, porque hoje é o dia que Deus lhe deu para preparar-se para a eternidade.